A gente vai falar sobre aquele impasse entre a Petrobras e o IBAMA. A Petrobras, vocês lembram, está tentando explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Mas, diante das negativas do IBAMA, a estatal anunciou que vai retirar a sonda instalada no local se a decisão do órgão ambiental não for reconsiderada. Temos a Renata Agostini com mais informações sobre esse assunto. Renata, tem data já para a retirada da sonda? O processo que eles chamam de desmobilização, ele já começou, mas anúncio não tem não, mas a gente dá as informações aqui. Qual é a história? Bem, vamos lembrar um pouquinho. O IBAMA negou a licença para a Petrobras. Qual é essa licença? A licença para que a Petrobras pudesse furar lá na bacia da foz do Amazonas e seguir com a sua campanha de exploração, ou seja, entender se lá tem petróleo ou não. O IBAMA entendeu que não havia segurança em todas as informações prestadas pela Petrobras e negou essa licença. A Petrobras entrou com um pedido de reconsideração. Só que não tem prazo por parte do IBAMA para que essa resposta seja dada. E aí que vem o problema. Para a Petrobras manter essa sonda parada lá, são mais de 3 milhões de reais por dia de gasto. Para ser mais exata, 3,4 milhões é o que custa a Petrobras todos os dias. Então, ela já começou aí desmobilizando, inclusive o seu pessoal, chegou a ter 120 pessoas, funcionários, dedicados a esse projeto lá, esperando, agora já são 90. E se até sexta-feira, ou seja, essa semana ainda, não vier alguma movimentação pelo lado do IBAMA, aí eles vão destinar essa sonda para alguma operação no Sudeste. O que fica muito evidente é que a Petrobras, obviamente, não desistiu de seguir com a sua campanha exploratória por lá, mas nesse momento vai ficar um pouquinho mais distante, porque a partir dessa movimentação do IBAMA, ela vai ter que fazer todo o movimento para se equipar novamente lá na chamada margem equatorial, que é, na visão da Petrobras, a nova fronteira a ser explorada, uma questão, inclusive, de segurança energética aos olhos da petroleira, porque a gente tem no horizonte, em algum momento, uma escassez das reservas do pré-sal e o país vai precisar ter outras fontes de energia. Bom, obrigada, Renata Agostini, pelas informações. A gente vai continuar, aliás, nesse assunto, só que agora conversando com o nosso comentarista de energia, o Adriano Pires. Adriano, tudo bem? Boa noite. Opa, eu estava indo para o telão, vou ficar aqui. Adriano, tudo bem? A gente está observando já há algum tempo essa queda de braço, entre essas duas frentes, a Petrobras e o IBAMA. Alguma sinalização à vista de quem pode vencer essa disputa, na sua visão? Boa noite, Tainá. Boa noite a todos que estão acompanhando a CNN. Tainá, essa história já vem de longe, né? Se a gente pensar que a primeira licitação lá da Foz do Amazonas foi feita em 2013 pela ANP, né? Ganha por um consórcio da Total, a BP e a Petrobras. E de lá para cá, nunca o IBAMA deu nenhuma licença para que se furasse, né? Isso acabou afastando do Brasil, lá da Foz do Amazonas a Total, né? Que foi furar lá no Suriname, e a BP também, né? Então restou a Petrobras. E agora eu acho que o IBAMA está outra vez, na minha opinião, empurrando para frente essa licença ambiental, exigindo umas coisas, alegando segurança ambiental, mas eu acho que também deveria se pensar, né, Tainá, na questão social, né? O Arco Norte, onde está essa margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, é a região mais pobre do Brasil, né? E investimento em petróleo, né? Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar royalties, né? Basta ver os royalties que foram gerados no Brasil, ali na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Então, acho que a gente está polarizando demais a discussão, né? Como o IBAMA quer fazer ali, o Ministério de Meio Ambiente, a Foz do Amazonas de um santuário. Eu acho que, como já foi dito aí pela Renata Agostini, o Brasil precisa daquele petróleo para ser uma nova fronteira, né? Já que daqui a pouco a própria Bacia de Santos do pré-sal começa a reduzir a produção. Com esse dinheiro do petróleo, você vai poder fazer mais rapidamente transição energética. E o petróleo, diferentemente, por exemplo, quando pessoas falam assim, não, porque o Nordeste tem uma vocação para energia renovável, sol e vento. Realmente tem essa vocação, e é bom que tenha, e é bom que se invista nisso. Mas o vento e o sol, ele não gera emprego, né? Não gera emprego, não gera imposto. Por que não gera imposto? Porque a gente sabe que o ICMS de energia elétrica ele é recolhido no destino e não na origem. Então, o petróleo
da margem equatorial é fundamental para a gente resgatar, para a gente tirar essas pessoas que eu chamo dos excluídos da energia de uma situação social muito ruim. Então, eu acho que a gente está olhando muito a questão ambiental quando proíbe ou não dá a licença ambiental e está colocando muito de lado a questão social. Eu acho que lembra da ESG, né, que é meio ambiente, social e governança. Eu acho que a gente tem que entender que a questão do meio ambiente e a questão social tem que andar lado a lado. Não pode você privilegiar uma em relação à outra. E nessa questão da margem equatorial, volto a repetir, a questão social é muito importante e eu acho que ela está sendo deixada de lado nessa discussão toda. Adriano, tem uma outra pergunta para você, porque a Arábia Saudita anunciou o corte de 1 milhão de barris da produção de petróleo para tentar evitar quedas ainda maiores dos preços internacionais do combustível. De que forma essa decisão tende a impactar o mercado nacional? Olha, Tainá, a Arábia Saudita, né, é a maior produtora aí de petróleo da OPEP, né? É curioso, dessa vez, quer dizer, diferentemente de abril, quem está cortando é só a Arábia Saudita. Os outros países da OPEP estão mantendo a produção. Esse 1 milhão de barris é da Arábia Saudita. E a tentativa é voltar a crescer o preço do barril, né? O preço do barril caiu, vem caindo em função aí de juro alto, recessão econômica pelo mundo e também da decepção que a gente está tendo um pouco com o crescimento da economia chinesa. Todo mundo achava que a economia chinesa ia crescer nos percentuais maiores do que está acontecendo, né? Então, esse preço voltou aí para baixo de $75, o que não é bom para a Arábia Saudita nem os países da OPEP, que tem que também ter receita, né, para financiar investimentos no desenvolvimento daqueles países. Então, agora outra tentativa de cortar esse 1 milhão para tentar subir o preço outra vez. Evidentemente, isso vai depender do comportamento da economia mundial, né? Hoje, cresceu 1%, mas ainda é muito pouco, né? E vamos ver também como é que fica a política de juros no próprio Estados Unidos. Então, você tem esse braço de força, né, entre os países da OPEP, em particular a Arábia Saudita e a própria Rússia, né, que querem controlar a oferta para que o preço suba, para financiar os seus investimentos. E, do outro lado, o Ocidente, né, que tenta controlar a inflação, porque o preço de petróleo alto gera inflação, subindo o juro e acaba reduzindo o preço do barril. Mas o fato é que hoje, né, diferentemente de alguns anos atrás, a OPEP e a própria Arábia Saudita estão mais empoderados, né? Porque os outros países, as outras petroleiras, elas investiram muito pouco nos últimos anos em função também da questão ambiental, né? Os ambientalistas pressionaram muito as petroleiras a diminuir investimento de exploração, então acabou que agora você está empoderando mais essas autocracias dos países da OPEP e da própria Rússia. Vamos ver como é que fica no segundo semestre. Tem gente que aposta que a economia chinesa vai começar realmente a crescer em taxas razoáveis, isso vai acelerar o consumo de petróleo, né? E também tem gente que aposta também que os juros vão começar a cair. A gente no Brasil está vendo essa discussão. Então, tudo isso pode fazer com que no segundo semestre, junto com o corte que está sendo feito pela Arábia Saudita, o preço do barril volte a um nível aí de $80, $85, que é o nível de preço que a Arábia Saudita deseja, entre $80 e $85. Conversamos com o Adriano Pires, que é o nosso comentarista de energia. Obrigada, Adriano. Até uma próxima. Obrigado, Tainá. Até uma próxima.